Bem-vindo, artista! Na aula de hoje, nós vamos fazer um controle. Vamos fazer um controle desse tipo aqui, ó. Vai ser um controle simples, que vai ter apenas 4 direções. 90 graus, menos 90 graus, 0 e 180. Para utilizarmos em jogos simples. E esse controle ele vai ser tanto pelo keyboard quanto pelo touchscreen. Eu fiz aqui uma fantasia de um controle. Eu peguei na internet um controle aqui, ó. Peguei esse controle aqui, né, converti para vetor. Você joga ele aqui para trás. E aí você faz um desenho por cima, tá vendo? Então eu fiz isso. Depois que eu fiz esse controle, eu peguei cada parte desse controle, ó, e coloquei no ponto central o desenho. Fiz isso para todas as partes. E fiz também uma outra parte igual à de cima, né? Para a gente mudar de cor quando a pessoa clicar. Então você cria aí, ó, o left de uma cor e de outra, o right de uma cor e de outra, o upper de uma cor e de outra, o bottom, e esse daqui você não precisa. Esse aqui foi só o guia. Então eu já deixei desenhado aqui para adiantar a nossa videoaula. Uma vez que você tem esse controle, você pode duplicar aqui e colocar na fantasia 1 para você verificar o melhor posicionamento que você quer aí, ó. Você vai colocar ele numa posição e eu coloquei também o tamanho dele de 120%. Vai escolher uma posição para depois você estar vindo aqui, ó, quando você mudar para fantasia left, você saber o posicionamento que você vai usar aqui, ó. Então você quer como se fosse um guia. Qual a posição de cada botão? Você usa esse guia aqui. Esse guia, ele até pode ficar aqui, mas depois a gente some com ele na hora que iniciar o jogo. Quando der um play ali, ele some. Vamos vir aqui na bandeirinha, ó. Então, se começar o jogo, clicou na bandeirinha, escondo esse X ali, ó. Pronto. Agora, no controle mesmo, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar 4 clones. Cada parte dessa daqui vai ser um clone. E esse personagem aqui, esse controle, ele vai ficar invisível. Ele não vai ficar visível no cenário. Vai ficar o tempo todo invisível. Então, na bandeirinha aqui, a gente já pode vir aqui e também esconder ele. E botar também o tamanho que você precisa ali, né? Vou colocar 120% e vou deixar ele escondido. Vamos também definir um efeito fantasma dele, porque ele tem que ficar transparente. Então, a gente pode vir aqui, ó, definir o efeito fantasma, botar um 70%. E agora a gente precisa fazer a criação dos clones. O que a gente pode fazer? Uma variável aqui, ó, eu já criei as variáveis do controle. A gente vai ter uma direção, a gente vai ter a direção X e a direção Y. E vamos ter também uma outra variável chamada aqui idClone. Essa variável é importante ser apenas para esse ator. Cada clone tem que ter a sua variável idClone. E agora a gente faz o que aqui, ó? Muda a variável idClone para 1 e cria um clone desse ator. Fazemos isso 4 vezes. Só mudando aqui, ó, o ID do clone. Então nós vamos ter aqui o clone 1, 2, 3 e 4. Feito isso, quando eu começar um clone, eu verifico se o clone é 1, 2, 3 ou 4. Então nós vamos ter 4 códigos aqui, ó, verificando se o ID do clone é igual ao número correspondente àquela tecla, né? Então, o 1 aqui vai ser a tecla left. Depois o 2 vai ser o right. O 3 vai ser o upper e o 4 vai ser o bottom. A ordem dos números não importa, desde que você programe a competência de cada botão corretamente. Mas tanto faz o número do botão, não importa qual você usar aí não. Então, eu vou colocar aqui, ó. Feito isso, cada clone tem uma fantasia e uma posição diferente. Então, a gente vai posicionar e mudar a fantasia conforme o clone, né? No meu caso aqui, eu já expliquei como eu vou fazer, né? O número 1 é o left. O número 2 vai ser o right. O número 3 vai ser o upper. E o número 4 vai ser o bottom. Então, deixa eu colocar aqui já as fantasias corretas para cada um deles, né?
E agora nós vamos mudar a posição. Eu já anotei o posicionamento aqui, mas você pode vir aqui, ó, pegar o pedacinho, colocar em cima aqui e verificar a posição no eixo X e Y que você vai utilizar. No meu caso aqui, eu já sei, já tenho anotado, então só vou transcrever aqui as posições de cada um. No meu caso, deu menos 215, o botão left, e menos 125. O botão right deu menos 155 e menos 125 em Y. Para o botão upper, foi menos 185 por menos 195, menos 95. Já no bottom, foi menos 185 e menos 155. Eu vou dar um play aqui, ó, para verificar se vai ficar na posição certa, mas faltou aqui mostrar, né? Então temos que também mostrar depois de posicionar. Ó, estão lá os 4 botões. Agora, eu tenho que, cada vez que eu clicar em um deles, movimentar o eixo, a direção ali, né? Então, o que a gente vai fazer? Sempre, cada um desses botões, vamos ter que estar chamando uma funcionalidade que vai fazer a movimentação. Então, vou criar um bloco aqui, ó, Ctrl. Então, sempre, controle. Vou colocar para os 4. E nesse controle aqui agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos controlar tanto pelo teclado quanto pelo mouse, né? O mouse ou touchscreen. Então vamos criar 2 blocos aqui, ó. Keyboard, Ctrl. Em outro bloco, Touch, Ctrl. Se eu estiver com o sensor de toque na tela, se o mouse está pressionado, né? Mouse está pressionado, não precisa verificar se é true não, que ele já vai responder que se é true ou falso. Então, se o mouse estiver pressionado, eu vou controlar através do touchscreen. Se não, eu vou controlar através do teclado. Não tem como controlar os dois ao mesmo tempo. Então, vou vir aqui, ó, tá pressionado? Então, eu vou fazer o touchscreen. Se não, eu vou fazer o keyboard Ctrl. Vamos fazer primeiro o keyboard Ctrl. A gente vai ter que mudar a variável direção X e direção Y conforme as setas que o usuário clicar, né? Então, a gente vai usar as teclas setas A, S, D e W para movimentar o nosso personagem de acordo ali com as setinhas. Na direção X aqui, nós mudamos o valor da variável Direction X para teclas pressionadas. Vamos pegar aqui as teclas que a gente quer. Tecla, no caso, direita, ou a tecla D. Então, vamos vir aqui. Ou a tecla D, né? Tá querendo ir para frente. Depois, eu adiciono uma outra validação, onde eu vou fazer uma subtração de 0. Né? Aqui na variável, eu vou adicionar 0 menos, que é Ctrl Direction X. Outra verificação, que é o contrário disso, que é seta para a esquerda ou a tecla A. Então, com isso, eu vou ter o quê? Ó, vou colocar para ficar visível essa direção. Então, tá lá em cima, ó. Tá aqui, ó. Aqui eu vou esconder. Se eu apertar para frente, tem que dar 1. Para trás, menos 1. E as duas ao mesmo tempo tem que dar 0. Uma tem que cancelar a outra. E já está funcionando. Agora, a gente vai fazer o mesmo para Y. Só que tem que lembrar de trocar tudo aqui, ó. A gente vai trabalhar com a variável direção Y. E ao invés de ser tecla para a direita, vai ser tecla para cima. Ao invés de ser D, vai ser W.
Ao invés de ser esquerda, vai ser para baixo. E ao invés de ser A, vai ser S. Deu S, está aqui. Pronto. Dessa forma, eu já estou movimentando a variável direção X e direção Y conforme a gente precisa. Agora eu preciso calcular a direção mesmo, né? Então, vou fazer 4 condicionais aqui para verificar. Se a direção aqui X for maior do que 1, aliás, se ela for maior do que 0, é porque você está apertando para frente. Se ela for menor do que 0, você está apertando para trás. O mesmo com o Y, né? Se você estiver apertando a direção Y aqui, ó, for maior do que 0, você está apertando para cima. E se for menor do que 0, você está apertando para baixo. Então, essa condicional a gente vai verificar. Ó, você está apertando para frente, então tem que mudar a direção. Né? Aí é Ctrl direção para 90. Se eu estou apertando para trás, eu vou mudar para menos 90. Se eu estou apertando para cima, eu vou mudar a direção para 0. E se eu estou apertando para baixo, eu vou mudar para 180. Com isso, esse código aqui está movimentando com o teclado a nossa variável lá em cima. Ó. Vou testar aqui, ó. Ctrl Direction. Para cima 0, para baixo 180, para frente 90, para trás menos 90. Agora vamos fazer o nosso touchscreen control. Dentro de cada bloco desse aqui, está chamando para controlar. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Vou colocar aqui nesse botão número 1 aqui, ó. Vou botar sempre diga a distância que ele está do mouse. O clique do mouse ou toque na tela, mesma coisa, né? Então aqui a gente verifica, ó, distância, cadê? Distância até o ponteiro do mouse. Então ele já está lá mostrando para a gente, ó. Então você vem aqui, ó, você sabe que tem um pontinho central da tecla, tá no meio dela aqui mais ou menos. Então se você colocar o mouse aqui e for afastando, você vai verificar que você vai encontrar, ó, aqui no 19 eu já estou fora dele, né? A posição, a distância 20 aqui deu, ó, na parte de trás. É a parte mais longe que deu 20. Eu vou colocar 19. Se o mouse estiver aqui, ó, nos arredores de 19, é porque você está com o mouse pressionado em cima daquela tecla. Então, nós vamos fazer o que aqui? Nós temos que tirar esse diga daqui, foi só para testar e saber a distância que a gente quer assumir para poder controlar ele via touch, né? Então, a gente vem aqui para o código do touch. A primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar o ID do clone que a gente está. Então, a gente vai ter uma condicional verificando isso. Se o ID do clone for 1, a gente vai fazer uma coisa, se for 2, a outra. Então, basicamente, aqui tem que verificar. Ó. Se o ID do clone for 1, ou se for 2, ou se for 3. E se não for 3, vai cair dentro da outra opção, que vai ser o ID do clone número 4. Então, vamos colocar essas 4 entradas aqui de informação. E agora nós fazemos o seguinte. Eu vou colocar que sempre que você clicar no botão, a gente vai mudar ele para aquela outra cor que ele tem. A gente já mudou as fantasias aqui para as fantasias iniciais. E agora a gente vai fazer essa verificação se está clicando nele. E se estiver clicando nele, a gente muda para a fantasia vermelha, né? Daquela outra cor. E também mudamos ali o controle da direção. Então vamos fazer isso. Uma condicional aqui, se não, aqui dentro de cada uma dessas opções. O que a gente vai verificar aqui, ó? Se a distância do mouse for menor do que 19. Então, a gente sabe se o mouse estiver uma distância de menos 19 dele, ele está sendo clicado. Todos eles vão ter a mesma validação, todos eles. Se a distância for menor, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar a variável. No caso do ID clone 1, que ele é o botão left,
né? Ele vai mudar o controle da direção ali para menos 90. E também vamos mudar a fantasia aqui, ó, a left color. E se ele não está clicado, a gente muda para left. Ok, isso daqui vai ficar aqui dentro do primeiro clone. O segundo clone vai ser basicamente a mesma coisa, só que ao invés de mudar para menos 90, vamos mudar para 90. E ao invés de mudarmos para left color, vai ser right color e aqui embaixo right. O terceiro é o botão upper. Então, o controle da direção aqui vai ser 0. Vai ser upper color e upper aqui. E quando for 4, é o botão de baixo. Vai ser 180 direção, bottom color e bottom. Vamos testar. Clicando aqui na bandeirinha, eu clico, ó, para frente, para baixo, para um lado, para o outro. Enfim, funcionou, tá vendo? Se eu segurar o mouse aqui, ó, e for passando, também funciona. Então, dessa forma aqui, se você tiver com o mouse, né, o dedo pressionado, tá jogando no smartphone, aí você passa o dedo, segura o dedo e vai arrastando de um lado para o outro, ele vai funcionando também. Então, fica bem bacana o controlinho desse jeito aqui. Ele ficou funcionando tanto para o smartphone, tanto para o teclado. No teclado aqui, ele não está mudando de cor, mas isso aí é óbvio, né? Só vai mudar de cor se você estiver tocando ali. Esse é o código, então, do controle. Está pronto, é só isso daqui. Mas a gente pode exemplificar. Vamos colocar um ator, né? Vou colocar aquele ratinho que a gente colocou no outro controle também. Vou botar aqui animais, ó. Ou esse bichinho aqui, ó. Vou colocar ele menorzinho. E aí vamos fazer um código aqui nele, ó. Um sempre. Sempre movimento de 5 passos. E aponte para a direção que o controle está nos dando, né? Claro que não é legal esse boneco andar desse jeito, mas enfim, olha lá. Tá funcionando. Eu agradeço por vocês terem visto essa videoaula. Continue seguindo o canal, que a gente vai colocar mais um joguinho bacana aí. Vou dar um spoiler, vai ser o jogo da cobrinha. Eu vou mostrar para vocês aqui. Observe aí o joguinho da cobrinha. A gente consegue brincar aí, ó. Aquele controle que a gente fez lá, ó. A gente consegue movimentar ela. E aí tem 3 níveis de dificuldade. Eu vou ensinar a fazer apenas com um. E depois você explora a tentativa de fazer com outras dificuldades. Que a cobrinha é mais rápida e tudo mais. Então o joguinho está aí utilizando o nosso controle que a gente acabou de fazer. Então bem bacana vai ficar esse joguinho aqui. Espero vocês continuem aí seguindo, porque esse joguinho vai sair. Vou gravar vídeo aula desse joguinho hoje ainda. E espero vocês aí para poder compartilhar e seguir a gente nas redes sociais, no YouTube e fazer parte dessa equipe que é o Programar é Arte. Muito obrigado. Valeu!